A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Então nós vamos começar agora, lendo aqui o versículo do 11º dia, e depois então nós iremos fazer a confissão juntos. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 6, versículos 11 e 12. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém, queridos? Agora nós vamos fazer uma confissão juntos, vamos lá? Eu reconheço que tudo que tenho foi Deus que me deu, mediante a sua graça. O que tenho recebido se multiplicará, pois sobre mim há uma unção de fecundidade e multiplicação. Onde coloco as minhas mãos, há prosperidade e abundância. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor hoje? Durante um minuto, erga suas duas mãos para o céu e apenas diga palavras de louvor, honra, glória, poder, majestade. Pertencem ao Senhor. Tu és o Deus sobre todas as coisas, o Senhor, a autoridade suprema. Bendito és, nós te engrandecemos. Bendito é o nome do Senhor, que era, que é e será eternamente. Bendito é o Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus fiel para cumprir as suas promessas. Sua palavra, que é viva, é liberada sobre nós como orvalho do céu, para trazer refrigério para a alma. Nós ministramos hoje que a palavra do Senhor é rio de vida, que vem para trazer vida, trazer unção, trazer graça e favor do céu. Aleluia, bendito és. Aleluia, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Repita comigo, diga: eu creio que as promessas de Deus, todas elas se cumprem na minha vida e na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Hoje, 11º dia do jejum. Essa luz aqui não vai acender, né, Marcos Mota? A luz não vai acender. Que o Senhor ajude. Aleluia. Hoje, 11º dia, nós vamos falar sobre João capítulo 6. E João capítulo 6 é onde está registrado a multiplicação dos pães. Um dos registros, porque isso está em todos os evangelhos, mas hoje vamos nos deter em João capítulo 6. E nós estamos justamente compartilhando sobre unção de multiplicação. Então, da mesma maneira como o Senhor multiplicou os pães naquele dia, Ele quer multiplicar favor na sua vida hoje. O favor é a coisa mais importante nas nossas vidas. Quando o homem é favorecido, o seu caminho é liberado. Quando o homem é favorecido, há sim suprimento, multiplicação. Você é bem-sucedido. Quando você chega, as circunstâncias mudam, porque o favor de Deus vem junto com você. O ambiente muda, porque você é favorecido. E você é cheio de palavras de favorecimento e de graça. Então, quando você chega, você é cheio de graça, você enche o ambiente onde você está com a graça de Deus também. Não, pastor, quem sou eu? Quem sou eu? Pois é, hoje nós vamos falar alguns princípios aqui de como esse favor pode ser multiplicado na sua vida. E
especificamente, multiplicação financeira. Multiplicação financeira. Deus tem suas maneiras de fazer. Não fique preocupado com o como. Tá bom? Simplesmente creia. Creia. Creia na promessa do Senhor. Ele é fiel. O Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então pega aí, se você tiver com o livro, você pode abrir o livro aí no 11º dia, senão você pode pegar a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 6, verso 1, e diz assim a palavra de Deus. Eu quero simplesmente seguir o texto da palavra de Deus. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Muito bem, você sabe, tanto a palavra de hoje quanto a palavra de amanhã é sobre João capítulo 6, é sobre multiplicação. Mas eu fiz questão de separá-las para mostrar para você focos diferentes. Hoje o foco é sobrenatural. Amanhã o foco vai ser pessoal, na sua vida pessoal, mas hoje o foco é sobrenatural. Muitas vezes você quer saber o que você tem que fazer para a multiplicação acontecer. Não é você que faz, é o Senhor que vai fazer na sua vida. Ninguém tem fórmula de multiplicar pão, de multiplicar salário, de multiplicar suprimento. Se alguém diz que tem, ele está mentindo. Nenhum homem é capaz de fazer isso. Isso é obra exclusiva do Senhor. E se você quer experimentar multiplicação, você precisa de ver poder sobrenatural acontecendo. Então, põe a sua ótica sobrenatural. A palavra do Senhor diz, depois destas coisas, que coisas? Depois do que aconteceu no capítulo 5. No livro de João, os milagres não são chamados de milagres. No livro de João, os milagres são chamados de sinais, porque todos eles têm um significado espiritual e profético. No capítulo 5, você deve se lembrar, é aquele paralítico que era paralítico há quase 40 anos, e o Senhor vem curá-lo no tanque de Betesda. Depois disso, o Senhor atravessa o mar, e diz a Bíblia que ele subiu ao monte. Então, a primeira coisa, se você quer ver multiplicação na sua vida, você tem que sair do mar e vir para o monte. O que é o mar? Na palavra de Deus, os acidentes geográficos, eles têm significado, todos eles. Então, o vale tem significado, o rio tem significado, a chuva tem significado, mas preste atenção, o mar e a montanha também têm significado. Na Bíblia, o mar simboliza as nações, os homens, sem Deus. Esse é o mar desse mundo, não é? E o que significa um monte? O monte é o lugar onde Deus fala. Na palavra de Deus, o monte é o lugar onde a palavra de Deus é liberada. O monte é o lugar de você ouvir de Deus. Então, primeira coisa, Jesus já sabia que a multiplicação ia acontecer. O que ele faz então? Ele sai do nível do natural e sobe para um nível sobrenatural. Ele vem subir a montanha. E aqui eu não estou falando de montanha literal, estou falando de montanha simbólica, ok? Você não vai ficar mais perto de Deus porque você subiu em cima de um monte, nada disso. Mas os montes têm significados na palavra. Então, saia do nível natural, venha para o nível espiritual, sobrenatural. No nível natural, você tem o conselho dos ímpios. Muito cuidado ao seguir conselhos de ímpios. No Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. Ímpios, gente que não crê, gente que às vezes diz que crê, mas não se importa com as coisas do céu. Muito cuidado quando você ouvir conselhos dessas pessoas, e elas estão dando conselhos em todo lugar.
Você olha na internet, no YouTube, no Instagram, você vai encontrar pessoas dando conselhos a respeito de tudo na sua vida. Mas tudo isso é desse mar deste mundo, é da opinião do homem natural. O que nós precisamos é a opinião do Deus celestial, Deus Todo-Poderoso. Nós queremos sair do mar e vir para a montanha. Esse é o primeiro princípio que nós vemos aqui no texto. Amém? Aleluia. Segunda coisa, verso 4. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, preste atenção nisso. Não há prosperidade genuína se não for baseado na Páscoa. E o que é a Páscoa? É a obra consumada do Senhor Jesus na cruz. Toda prosperidade, toda multiplicação, todo favor genuíno procede da cruz. E a segunda coisa que nós vemos então, quando o Senhor vai multiplicar os pães, é que a festa da Páscoa estava próxima. Amém? Então o fato da Páscoa estar próxima nos mostra a importância de nós termos revelação de que nós fomos libertos de toda maldição. Lá em 2 Coríntios 8:9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Quantos creem na palavra de Deus? Eu creio na palavra de Deus. Eu sou em todas as coisas enriquecido no Senhor, porque eu creio na palavra do Senhor. É preciso centralizar completamente essa obra de redenção. Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou, nos tirou, nos comprou de volta da maldição da lei. A maldição não tem mais lugar na sua vida, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Preste atenção, a maldição tinha vários aspectos, mas principalmente 3 coisas: morte, pobreza e doença. Hoje eu não quero falar das outras 2, mas acredite em mim, a pobreza, a carência, a necessidade é resultado da maldição da lei. Quando você é liberto, resgatado dessa maldição, você vem para um lugar de abundância e prosperidade, querido. De abundância e suprimento, onde nada falta para você, porque você está debaixo da bênção e do favor de Deus. Quantos creem que estão debaixo do favor de Deus? Então, primeira coisa, vamos sair das águas do mar deste mundo, vamos para a montanha, para ouvir a voz de Deus. É isso que você está fazendo aqui. Você veio para cá para ouvir uma palavra da parte do Senhor, e o Espírito Santo libera essa palavra na sua vida. Segunda coisa, compreenda que a Páscoa está próxima. A Páscoa é a obra do Senhor Jesus na cruz. Agora, o texto diz que a Páscoa era uma festa dos judeus. No verso 4, a Páscoa era uma festa dos judeus. O que significa isso? A Páscoa era uma festa. Festa é lugar de desfrute. Isso significa que a festa da Páscoa é a celebração do Cordeiro. E é isso que viemos fazer aqui hoje. Viemos celebrar o Cordeiro de Deus. Por que toda reunião nós partimos o pão, nós bebemos o cálice? Porque nós viemos celebrar o Cordeiro. É o que Ele faz, não é o que eu faço. É o que Ele é, não é o que eu sou. É a obra dEle, não é a minha obra. E é para a glória dEle, não é para a nossa glória. Tudo isso aqui é para o louvor e honra da glória dEle. Que o nome dEle seja exaltado e conhecido nessa cidade. Que o nome dEle seja exaltado acima de todo nome. Essa é a vontade de Deus. E você veio aqui para receber isso. Quantos dizem amém? Desfruta então. Pastor, como é que eu desfruto de Cristo? Você desfruta de Cristo pela palavra. Ele é o verbo de Deus, a palavra viva. Ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Na medida em que você ouve, e você tem uma expressão, e você tem uma afirmação, uma promessa que lhe toca o coração, desfruta dela, repete ela com você, aproprie-se dela dizendo: isso é para mim, eu recebo em nome de Jesus. A partir de hoje vai ser assim. Essa é a verdade da palavra. Quantos dizem amém? Terceira coisa, vamos continuar lendo o texto da palavra de Deus, verso 5. Então
Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Isso é maravilhoso. O Senhor já tem tudo planejado para nós, irmãos. Eu sei que parece de vez em quando que as circunstâncias nos pegam de surpresa e nós ficamos pensando que aquilo aconteceu e não estava nos planos. Olha, não estava nos nossos, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. Tudo o que acontece tem uma permissão divina envolvida. Está me ouvindo? Quando você passa por alguma coisa, lembra disso. Deus está apenas querendo testar você. Jesus, vendo aquela multidão tão grande, você sabe, Jesus nunca pede conselho. Você não vai ver no Evangelho Jesus pedindo e nem aceitando o conselho, né? Quando os discípulos diziam, é melhor fazer assim, melhor fazer assado, o Senhor nunca seguia, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, nós o seguimos. Diga amém. Então, Ele não segue conselhos, mas aqui Ele pergunta para os discípulos: olha essa multidão tão grande, né? Como é que vamos fazer para alimentar essa multidão? Mas aí o texto rapidamente faz questão de explicar. Ele não estava dizendo isso porque estava precisando de conselho, mas estava dizendo isso para os experimentar. Deus queria ver qual seria a resposta deles. Olha para cá, eu não sei qual a circunstância que você está passando, que nesses dias você precisa de ver multiplicação de Deus. Mas eu quero dizer para você, essa circunstância está no controle do Senhor. Nem tudo é iniciado por Deus, mas acredite em mim, Ele faz com que tudo coopere para o seu bem. E isso está acontecendo porque Ele quer te provar. Ele quer te provar. Ele quer experimentar. Ou seja, Ele quer ver qual vai ser a sua resposta. Como é que você vai reagir no meio dessa situação? Qual é a sua postura diante dessa crise? Você vai desanimar? Vai ficar amargurado com Deus? Alguém me mandou uma mensagem de áudio esses dias e eu respondi como pastor amorosamente, né, confortando e dando fé. Mas a pessoa dizia: estou passando por essa luta, eu não sei, eu acho que eu perdi a fé, eu não estou crendo, eu não sei por que está acontecendo. Eu falei: Deus só está te testando. Você está sendo testado para mostrar a condição da sua fé, para mostrar onde está a sua confiança, para mostrar qual é o seu padrão de raciocínio. O Espírito Santo só está querendo expor para você, nem é para os outros, para você mesmo, para que você possa crescer. E eu liberei uma palavra sobre a vida dela e foi impressionante. Naquela mesma semana ela viu o livramento de Deus. Deus não tem nada contra a sua sinceridade, mas lembra disso. Quando vier a situação de crise, é porque Ele está só experimentando você. Fala para o seu vizinho, fala: irmão, só está te testando. Presta atenção. É só um teste, aleluia. Verso 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão? O cara já tinha feito as contas, 200 denários, para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Então, Filipe está preso no tamanho do problema. André está preso na pequenez da solução. Onde é que está a sua atenção? O Senhor só queria mostrar onde estava a atenção, o foco deles. Em todo o tempo, quando o Senhor perguntou: como é que vamos dar de comer? Filipe só tinha uma avaliação, né? Qual vai ser o valor, a quantidade? Qual é o tamanho do problema? Tem muitos irmãos que são muito bons para verem o tamanho do problema, mas não conseguem perceber o poder sobrenatural de Deus naquela situação. Aí, com um problema muito grande, você apenas fica desanimado.
e quer retroceder. André, por outro lado, chegou dizendo: olha, nós temos aí um grupo de irmãos que está entregando o dízimo, mas o que é isso para essa construção? Quero dizer para você, eu não sou André. Minha confiança está posta no Senhor. E Ele vai nos surpreender nesses dias. Por quê? Porque o Senhor é um Deus alegre. E Ele gosta de fazer a obra na sua vida de maneira alegre. E quando não tem nada mais alegre do que surpresas. Coisas surpreendentes nos alegram. Deus quer ver a sua alegria completa nesses dias. E eu estou falando de mim também. Deus quer ver a minha alegria completa. E olha que eu já sou muito alegre, mas sempre tem espaço para ficar um pouquinho mais contente. Eu já sou muito alegre, e tenho certeza que você também, mas acredite em mim, você tem que ser alguém transbordante da alegria do Senhor, da vida do Senhor, porque você é muito abençoado, você é um luzeiro resplandecendo nesse mundo, você é alvo do amor de Deus, o Pai te olha com um olhar afetuoso, e quer fazer o bem, quer fazer a bênção. O problema é a nossa ótica, porque aquilo que nós vemos determina como cremos. Onde nós colocamos o foco vai também determinar se vamos conseguir ou não ministrar fé. Coloca o seu foco no Senhor, na promessa da palavra de Deus. Alguém me mandou uma mensagem um tempo atrás, fazendo uma pergunta honesta. Ele dizia: pastor, cheguei para a igreja agora, é tudo tão bonito, e você fala coisas tão maravilhosas, né? Ele falou no final: mas como é que eu posso realmente saber se é verdade? Se vai acontecer comigo? Ele não estava duvidando da palavra de Deus, ele estava duvidando se ia acontecer com ele. Qual garantia que vai acontecer comigo? Isso você está falando. Eu falei para ele, olha, a única garantia que você tem é que é suficiente para tudo. É que aquele que fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Esse atributo divino é fundamental. Eu sei que os neopentecostais adoram esse atributo. Não importa a circunstância, eles vão declarar esse atributo. Mas é verdade. É a fidelidade de Deus. Se está escrito, não tem como Deus mudar. Nem Ele pode alterar. Está escrito. É promessa de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso? Aleluia. Vamos avançar. Verso 10. Disse Jesus: façam o povo assentar-se. Porque havia naquele lugar muita relva, grama verde, baixinha. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Dessa última viagem que eu fiz para Israel, eu pedi para o guia que eu queria ir num lugar chamado Monte Arabel. No Monte Arabel, você não vai encontrar esse monte na Bíblia, porque ele não é mencionado na Bíblia. Mas ele está lá em Israel. Mas a tradição diz que foi nesse monte que aconteceu a multiplicação dos pães. E de lá você tem uma vista de não é uma planície porque é muito alto, não é? Mas muito grande, como um pasto verdinho, uma coisa realmente muito bonita. E olha, naquele dia eu fiquei olhando para aquele lugar e eu fiquei pensando, isso foi o cumprimento do Salmo 23. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Era um número de quase 5.000, e eles estavam ali num pasto verdejante, eram ovelhas, e o Senhor Jesus é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Quem cuida de você não é você mesmo, você não está largado nessa vida. Tem gente que acha que está largado nessa vida por conta de si mesmo, e olha lá, não, quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida de você não é sua família, não é o governo, não é o INSS, não, quem cuida de você é o Senhor, Ele é a fonte. Ele é a fonte. Bom, mas aí o texto diz que o Senhor os fez o quê, meus irmãos? Assentar. O que significa assentar-se na Bíblia? Significa descanso. Olha para cá. Você quer ver multiplicação? Você tem que chegar ao ponto de sentar e dizer, Ele cuida de mim.
Ele vai me guiar para as águas tranquilas. Ele vai colocar uma mesa diante dos meus inimigos. Eu não vou temer, eu vou descansar. Tudo começa no descanso. Eu sei que descanso é algo que algumas pessoas acham que é, como eu vou dizer, inatividade. E elas não conseguem ficar paradas. Não, descanso não tem necessariamente que ser parado. Porque o descanso não é exterior, o descanso é no coração. Eu não me permito me levantar desse pasto verdejante e tentar resolver nada por mim mesmo. Eu resolvi no meu coração que eu descanso no Senhor. Eu deito em paz, eu pego no sono, porque o Senhor me faz descansar. O descanso é na alma. Muitos acreditam que descanso soa mais como um pouco de irresponsabilidade. Vamos ser francos, você não gosta de alguém que está descansando diante da crise, você gosta? Não, ainda mais você, né? Casada. E você vê, agora chegou o IPTU, chegou o seu? O meu chegou. Aí chegou o IPTU, mas esses dias você teve que comprar material escolar, e foi acumulando, e a situação está complicada. E o seu marido está rindo, ele está alegre. Qual que é a sua reação diante disso? O que é isso? Ele não se importa, não? Ele não cuida da casa dele? Porque na nossa cabeça, quem é que se importa? Quem se preocupa muito. Então, se ele parecer muito preocupado, né, fizer alguma cena, ela vai dizer, isso aqui é homem, o resto é bobagem. Mas eu vou dizer para você, querida e querido, descansa no Senhor. Ansiedade parece responsabilidade, mas não é, é só ansiedade. É só ansiedade. Eu lembro de falar isso tanto para minha esposa, não é? Então eu tenho 2 filhas, agora já são casadas, mas ter filha é sempre mais complicado, porque elas querem sair, elas querem participar das coisas, e à noite, e a gente mora em outra cidade, é tudo tão difícil. E eu me lembro então, que a minha filha sempre pedia para mim, jamais pedia para a mãe. Por quê? Para a mãe a resposta seria muito complexa, né? E normalmente minha resposta é muito simples. Eu falo, onde é que você vai? Que hora que você volta? Vai em paz, aleluia. É assim que eu vivo. E sabe o que acontece? Depois que ela saía, eu deitava e ia dormir. Minha esposa ia dormir de madrugada. Só durmo depois que essa menina colocar o pé dentro dessa casa. Eu falei, eu sou livre. Mesmo que ela entre voando, eu vou dormir. Mas por que algumas irmãs têm essa postura? Porque assim está parecendo que é mãe mesmo. Que mãe que é essa que vai dormir quando a filha está lá fora ainda? Não é verdade? Nós não gostamos de quem vai dormir, nós não gostamos de quem vai descansar, porque para nós é tudo sinal de irresponsabilidade. Mas hoje eu quero convidar você para uma santa irresponsabilidade diante de Deus. Eu quero te convidar para sentar e descansar a sua alma. Deixa Deus fazer o milagre na sua vida. Não é você que vai fazer, Ele é que vai fazer e já está operando. Já está operando. Descanso é algo que realmente incomoda. Por que incomoda? Incomoda o diabo, porque o diabo é apressado. O diabo é afobado. E eu não sou do time dele, eu sou de outro time. O Senhor nunca está apressado no Evangelho. Já viu ele correndo em algum momento? Tem hora que a gente lê a história, a gente quer acelerar ele. Lembra do dia em que Jairo chegou para ele e falou, olha, minha filha está na beira da morte, vamos lá orar por ela. Jesus falou o quê? Vamos, eu vou. Mas ele saiu correndo. Dá para imaginar o Jairo falando, não dá para acelerar não, vamos mais rápido. Mas o pior é que no meio do caminho apareceu uma mulher com problema hemorrágica. E ela toca no Senhor. E o que o Senhor faz? Põe-se no lugar de Jairo. Ele parou. Ele parou. Por que ele parou? Senhor, ela está morrendo. Não, quem foi que me tocou? Aí a mulher vem para contar a história. Eu sempre fico imaginando. Você conhece gente que vai te contar a história e começa desde a geração passada? Ele quer te contar só o que aconteceu essa semana, mas para você entender
olha, Senhor Jesus, é o seguinte, mestre, você não sabe, mas desde criança eu sofro muito com isso. Minha mãe já tinha esse problema também, e eu peguei, e ela então foi contar. Eu imagino o coitado do Jairo. Vamos, alguém interrompe essa mulher, pelo amor de Deus, minha filha está morrendo. E Jesus não se apressou, até que chegou a notícia que Jairo não queria ouvir, né? Para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. Ah, meu Deus, puxa vida, mas ele estava com Jesus. E o Senhor também não se afobou, não falou, vamos correr, porque o negócio agora ficou ruim. Não fez nada disso, ele manteve tranquilo. Eu quero parecer com Jesus, assim, andar tranquilo. Andar tranquilo no meio das circunstâncias. Seja como o Senhor também, filho. Ninguém vai te entender, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. E você não é natural mais, você é do Espírito de Deus. Por isso agora você é como o vento, não tem equação que te define. Quando todo mundo está esperando que você vai estourar, você está tranquilo, esperando em Deus, aguardando no Senhor. Quero desafiar você a crer nessa graça que traz descanso. Descanso. É totalmente contra toda a lógica que você vai ouvir em qualquer lugar. Mas é a vontade de Deus. Você quer ver multiplicação? Saia do mar. Venha para a montanha. Segundo, lembra, a Páscoa, a obra da cruz está próxima de você, na sua boca, no seu coração. Terceiro, lembra que tudo isso está acontecendo, é só um teste. E quarto, descansa. Uma vez que essas condições são colocadas, aí Jesus se levanta agora, e ele faz uma oração. Verso 11, então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, ele fez o que, meus irmãos? Ele agradeceu, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. A gratidão é que ativa o poder de Deus. Você está me ouvindo? Gratidão. Qual que é o contrário de gratidão? Você vai dizer ingratidão. Eu vou te dar um contrário melhor em termos bíblicos. O contrário de gratidão é reclamação. Eu sou muito preocupado em não reclamar. Muito preocupado. Né? Os pastores que andam comigo sabem disso. Eventualmente, quando emito opinião a respeito de algo, eu sempre faço questão de dizer, olha, eu estou dizendo que isso aqui pode melhorar, mas lembra, não é uma reclamação. Por quê? Porque reclamação tira favor. Eu não quero perder favor da parte de Deus. Então eu não reclamo. Não reclamo de ninguém, não reclamo da minha casa, da minha família. Não reclamo se está faltando dinheiro. Não reclamo do trabalho, se está sendo muito. Eu simplesmente decidi há muitos anos, eu quero permanecer na posição do favor. Então eu não reclamo. Pastor, por que reclamar é o mesmo que ser ingrato? Muito bem, preste atenção. Quem é que é grato? A gratidão é o reconhecimento que você recebeu algo que não merecia. Deus te deu. Você não fez por onde. Aí você é grato. Mas quando você acha que fez, você é grato? Não. Você fala, não fez mais do que a obrigação. Eu fiz isso aqui mesmo. Não é? Então, normalmente, preste atenção. A ingratidão, a reclamação, vem acompanhada de um negócio terrível, chamado justiça própria. Quanto mais a pessoa se acha boa, merecedora, mais ingrata ela é, menos obrigada ela diz. Mas quanto mais ela, pelo Espírito, percebe que nela mesma não há nenhum merecimento, que por ela mesma, ela não podia ter nada do que ela tem, o coração dela se enche de gratidão. Recebi e não podia ter recebido. Não sou melhor do que outros. Na verdade, eu conheço muita gente melhor do que eu. Mas Deus deu favor sobre a minha vida. Porque o favor de Deus não é sobre o melhor. Você está me ouvindo? O favor não é sobre o mais bonzinho. O favor não é sobre o mais santo. O favor é sobre quem menos merece. Apenas lembra disso.
O favor é para esse. Eu sei que você está tentando muito ser bonzinho. Aleluia. Seja bom mesmo. Porque é isso que você é. Mas não é isso que traz favor de Deus. E está me entendendo? Por quê? Porque esses que se acham bons acabam se enchendo de justiça própria e mérito. Isso anula a graça de Deus. Eu não quero anular a graça de Deus, como diz Paulo. Eu não anulo a graça de Deus na minha vida. E o que anula? Ingratidão. Ingratidão. Ingratidão é algo que não faz parte da natureza. Não existe nenhum animal que agradece. O seu cachorro já agradeceu algum dia? E olha que você faz coisas incríveis por ele, mas ele não reconhece nada. Animais, tem duas coisas que animais não fazem. Animais não agradecem e não dividem espontaneamente. Então, gratidão é algo que é aprendido. E vou te dizer, é um dos atributos que a criança demora mais para aprender. Criança aprende, vai aprendendo, cada idade, vai aprendendo as coisas básicas. Mas aprender a ser grato vai ser só lá pelos 8, 9 anos de idade. E assim mesmo, debaixo de muito sermão do pai e da mãe. Pai e mãe que não gostam de fazer sermão, desiste de criar filho. Seus avós estavam certinho. Tem que ter sermão na sua casa. Pregação no ouvido dele. Entendeu? Por quê? Crianças não agradecem. Crianças não agradecem. Você ficou a noite inteira acordado cuidando daquele menino. No outro dia ele fala: mãe, que seria de mim sem você? Não. Ele vai gritar e vai dizer: eu quero gemada. Ele nem quer saber se você ficou dormindo ou acordado. Porque é criança. Crianças não agradecem. Qual que é o sinal que você está crescendo? Quando a gratidão começa a vir no seu coração. Quando a gratidão brota espontaneamente, querido, esse é um sinal que você saiu da infância espiritual. Você está galgando posições maduras em Deus. Gratidão. O Senhor Jesus fez uma oração de gratidão. Se fosse eu, que fosse convidado para um evento desse. Olha aí, pastor Luiz, temos aqui 5.000 homens. E pra você ter uma noção do que é 5.000 homens, aqui nesse auditório, embaixo e em cima, cabe 2.500. 2.500, embaixo e em cima. Então dobra o tamanho disso aqui. E era só homens, não estava contando mulheres e crianças. E normalmente tem mais mulher e criança do que homem, concorda comigo? Ainda mais quando se trata nas coisas de Deus, tem mais mulher do que homem. Então devia ter no mínimo 15.000 pessoas, era gente para chuchu. E o Senhor então faz uma oração. Se fosse eu que fosse convidado, qual oração que eu ia fazer? Eu sempre gosto de brincar dizendo, eu faria uma oração de fé. Uma oração da fé, né? Eu ia dizer para cada um, repete comigo. Colocaria o meu pé direito na frente e iria dizer, multiplica em nome de Jesus. Aleluia. Talvez funcionasse, mas não foi o que Jesus fez. Ele não ergueu a voz, ele não fez nenhuma oração sensacional. Ele somente, sendo Deus, agradeceu honestamente por 5 pães e 2 peixinhos. Ele, o Senhor de tudo, o Criador de tudo, tudo que foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra, é o verbo. Quando lá em Gênesis diz, Deus disse, é Cristo, Cristo sendo liberado naquela hora. Ele é o dizer de Deus, ele é o verbo de Deus, ele é possuidor de tudo, nele tudo subsiste. Mas esse que possui tudo, conseguiu ser grato, completamente grato. E uma gratidão tão profunda, que produziu multiplicação. Eu quero desafiar você, seja grato no Senhor. Seja grato no Senhor. Nós vamos avançar. Lá saindo de João e indo para a narrativa lá de Marcos 6, verso 41. Lá diz como é que a multiplicação aconteceu. E diz assim, tomando ele, aqui está falando do Senhor Jesus, os 5 pães e os 2 peixes,
erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E o que ele fez? Partiu os pães. Eram 5. Ele partiu. Não sei qual foi o tamanho que ele partiu. Eram 5 pães. Ele partiu. Deu para os discípulos, que eram 12. Então 5 pães. Então deu menos da metade, se for olhar só o natural. Mas deu para os discípulos, para que eles distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Então como é que acontecia? Jesus ficou ali sentado na montanha. Ele está sentado, aliás, todo mundo está sentado nessa história. Só os discípulos que não estão sentados, porque agora eles vão servir. Sempre tem 12 para servir. Alguns são chamados para fazer parte desse grupo que serve. Certamente hoje aqui tem mais do que 12, aleluia. Eles estavam em pé, cada um com um cesto grande. E Jesus foi colocando o pão dentro. Na mão do Senhor, o pão se multiplicava. Ele pegava aquele... Mas antes dele multiplicar, ele fazia o que com o pão? Partia. Aí multiplicava outro, ele partia. E multiplicava novamente, ele partia. E quanto mais ele partia, mais se multiplicava. E aqui você tem uma equação absurda, que não faz parte de nenhum curso que você porventura queira fazer. É a equação de que a divisão produz multiplicação. A subtração resulta em mais multiplicação e suprimento. Por que subtração? O pão era dividido na mão de Jesus. Porque era dividido, se multiplicava. Ele passava para os discípulos, e o pão depois era o quê? Subtraído. Porque os discípulos entregavam para as pessoas. Então, onde, em que lugar, divisão e subtração resulta em multiplicação? Em lugar nenhum, querido. Só nas coisas do céu. Por isso, multiplicação é sobrenatural. Deus vai fazer obra sobrenatural nessa sua questão. Não sei qual é a questão, não sei qual a sua necessidade, nem preciso saber, Ele sabe. Mas eu vou te dizer, você está passando por ela só para ser testado. Descansa, senta no Senhor, veja de camarote o que Ele vai fazer. Será sobrenatural. Eu não entendo como que Deus vai fazer isso. Não preocupe, não pergunte o como. Eu também não sei como é que pão se multiplica. Isso vai contra as leis da física. Lembra da tal da lei do Lavoisier? Na natureza nada se cria. Você apenas transforma, mas não cria. Você não pode criar oxigênio novo, carbono novo. Você não pode criar nada novo. As coisas são o que são. Mas é porque nós somos daqui. Nós somos dessa terra. Mas teve um que desceu do céu. E lá no céu se cria. Ele é o Criador. E o que ele fez foi criar. Assim como ele transformou água em vinho, que também é um absurdo, ele multiplicou pão. Esse é o mais absurdo de todos. Mas o que eu tenho mais inveja é andar sobre as águas, descalço, sentindo a água debaixo dos pés. Esses dias eu falei para você aqui que eu tinha um sonho de ser surfista. Não ser surfista, de surfar. E eu estava indo para casa no meu carro, né? E o Senhor falou comigo: surfar não é nada, você vai andar sobre o mar. Eu falei: aleluia, Senhor, isso é literal ou simbólico? Nós andamos sobre as circunstâncias, querido. Esse é o verdadeiro surf. É quando você passa por cima. Não tinha como acontecer, mas aconteceu. Não tem como explicar, mas olha, já está acontecendo. Faz o quê? Lá em Marcos capítulo 2, já estou encerrando. Que o Senhor me ajude um dia a aprender a encerrar, aleluia. Estou novo. Lá em Marcos capítulo 2,
Jesus conta uma parábola. Ele fala assim: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que pega a semente e planta na terra. E aí, o que ele faz? Ele vai dormir e acordar. Dormir e acordar. Está desse jeito na Bíblia. E sem saber ele como, a semente germina, cresce e frutifica. O reino dos céus você não sabe como, mas a semente já está sendo germinada. Você não sabe como, mas divisão resulta em multiplicação. Subtração resulta em mais multiplicação ainda. Então, quando você está numa crise, numa dificuldade financeira, a última coisa que você quer ouvir é sobre ter que dividir algo. É verdade ou não é? Vem lá, a igreja me pedindo essas coisas no meio da crise. Pastor Luiz não tem desconfiômetro? Ele não está vendo nossa dificuldade? Como é que ele pode? Então, quando você está em dificuldade, a última coisa que você quer saber é de dividir. Mas eu quero contar para você o segredo do milagre. Só tem multiplicação quando você divide o pão. Um pedaço para você, um pedaço para o outro, um pedaço para aquele outro, um pedaço para a igreja. Quando você multiplica o pão, quando você divide o pão, ele se multiplica na sua mão, na sua mão, na sua mão. Vê como são as coisas. Agora, tudo isso é absurdo. Isso não faz parte da lógica natural. E para encerrar, volta lá para João 6, verso 12. E quando já estavam fartos, já estavam o quê, meus irmãos? Então Deus nunca te dá as coisas para você ficar querendo mais. Quando Deus te dá com fartura. Quando você estiver farto, você sabe, Deus está movendo na minha vida. Eu estou farto. Eu sei que vai chegar o dia de eu partir quando eu estiver farto de dias, como diz a Bíblia. Não é verdade? Não. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Deus não gosta também de desperdício. Deus não gosta que nada se perde, mas vai ficar para amanhã esse princípio. Mas desde já, entenda isso. Deus quer te suprir e suprir abundantemente. Mas o mais fascinante, vou encerrar com isso, eu acho bonito isso, é ver o cuidado do Senhor. Assim, pois, o fizeram, e encheram-se 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. Eu te pergunto, por que 12? Porque tinha 12 trabalhando. Não deu tempo deles comerem. E o Senhor falou: vou guardar sua comida, 1 cesto para cada um. Cada um comeu tanto que quis, mas os discípulos ganharam 1 cesto cada um. O texto diz que eram sobras. Aí diz que é pão babado, sanduíche mordido. É isso que Deus dá para os seus servos? Esse que está trabalhando na obra, eu vou dar para ele um sanduíche mordido. Isso não combina com o Senhor. Aquele cesto estava cheio de sanduíches novinhos em folha. Tinha sido feito pelos anjos do céu. Está me ouvindo? Essa é a maneira como Deus faz. Serviram. Mas preste atenção. Deus nunca fica te devendo nada. Deus nunca fica te devendo nada. Quando Ele te pede alguma coisa, é só uma ocasião para te abençoar. É um pretexto. Um pretexto para que a bênção seja liberada sobre você. Responde a Ele hoje. Quando receberam a palavra do Senhor, fique em pé onde você está. Vamos orar nesse espírito. Não sei se você está sentindo esta unção, mas é preciso orar com unção. Orar com unção é você deixar que a oração venha do fundo do seu coração. Pai, nós oramos hoje. Te damos graças, porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha, Senhor, os teus filhos, ó Deus, que clamam ao Senhor hoje. Bendito é o nosso Deus, que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Antes, multiplica o seu favor continuamente. Cada dia renova a sua bondade e a sua misericórdia. Ó Senhor, Deus de toda glória, te pedimos hoje, meu Pai,
Ouve a oração que se faz neste lugar. Atende ao clamor deste aflito. Atende ao clamor deste que está buscando o teu milagre nesses dias. Exalta o teu nome. Exalta o teu nome na vida deles, ó Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Agora eu queria te convidar a fazer a mesma oração que Jesus fez. Você acabou de pedir. E pedir está muito bom. Mas a oração que ele fez foi uma oração de gratidão. Ações de graças. Você quer ver o milagre no seu casamento, mas você é grato ou grata a Deus pelo seu cônjuge? Você é capaz de honestamente dizer: Pai, obrigado. Obrigado por esse filho. Obrigado por esse menino. Você é capaz de honestamente agradecer pelo seu salário. O salário que às vezes não tem dado para o que você quer fazer, mas há gratidão por ele. Obrigado por esse, Senhor. Se eu não tivesse esse, meu Deus, obrigado. Você consegue ser grato ou grata a Deus hoje pelo seu trabalho? Ou você encara a empresa onde você trabalha um lugar de opressão, de exploração? Você consegue ser grato pelo seu chefe, a sua chefe? Ser grato, grato a Deus. Eu amo muito a irmã que trabalha lá na minha casa. Eu chamo ela de irmã. Ela não é evangélica, mas ela é irmã. Todos os dias eu chego na cozinha, ela está orando. Se eu estou pregando, ela está ouvindo. E ela já é uma senhora de 70 anos, mas ela realmente cuida de mim. E eu conversando com ela, eu falei: irmã, vou jejuar novamente. Então, vai comprometer o horário da comida. E ela falou: como eu sou grato a Deus. Vai jejuar de novo. Que privilégio trabalhar nessa casa. E ela começou a ficar emocionada e chorar, só porque eu ia jejuar. E eu nem estava com essa alegria toda. Mas ela tão grata, eu fiquei tocado pela gratidão. Tão grata a Deus. Você consegue ser grato a Deus genuinamente? Jesus não fez de conta, não. Ele não fez de conta, 5 pães, 2 peixes, eu poderia criar isso aqui, não instalar de... Não, ele não fez de conta, ele agradeceu mesmo. Obrigado, Pai, é isso que o Senhor mandou. É a partir disso que o milagre virá. Você consegue ser grato? Então põe a sua mão no seu peito e você vai enumerar todos os motivos de gratidão que você tem hoje. Agradece pela sua casa, agradece pela sua família. Se você é casado, agradece pelos seus cônjuges, seu cônjuge, seus filhos. Se você não é casado, agradece pelo seu pai, pela sua mãe, seus irmãos. Agradece pela igreja, a célula, a liderança que Deus te deu. Agradece por esse prédio. Esse prédio é bênção do céu, veio do céu para nós. Agradece a Deus. Vamos encher este lugar de gratidão, porque enquanto somos gratos, o Senhor multiplica favor sobre as nossas vidas. Aleluia.